Mensagem do céu. Queridos, vamos aí para o estudo de Mishlei, né? Quando a gente começa a estudar Mishlei, a gente se aquieta, né? Se aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Hashem, não é? A gente ficar com o espírito acelerado, né? Há coisas que vêm para a gente, na hora que chega você primeiro sai querendo correr, na verdade, não é? Mas o que é isso? Querendo entender, né? Ninguém gosta, não é? Ninguém gosta de surpresas ruins. Mas quando a gente coloca nossas vidas diante do nosso Pai que está no céu, todas as coisas se aquietam e nós precisamos, não é? Confiar e ver que Ele é Hashem, não é? Mishlei, nós estamos aí no capítulo 13, chegando no versículo 16, já indo aí para o final, né? Desse capítulo. E nós temos o texto: todo homem astuto age com a clara previdência, mas um tolo mostra sua estupidez. Essa palavra astúcia, queridos, ela não é a astúcia da pessoa que quer enganar alguém, não é? É a mesma palavra que Yeshua falou: sede simples como pombas e astutos como Anash, não é? Astutos como aquele ser do Éden que sabia responder, sabia agir, sabia. O Eterno não ouve, não é, queridos? O Eterno fala com o homem acaba lamentavelmente acusando a mulher acaba lamentavelmente acusando Nahash. Ninguém tem culpa de nada nunca, não é? Mas essa palavra traduzida para você como prudência, não é? Essa palavra é Arum, e Arum é astuto ou sagaz, é justamente essa sagacidade de poder responder diferencialmente numa situação difícil, de poder reagir de uma maneira habilidosa, tanto que a nossa tradução vai preferir usar a palavra prudência de vez de usar a palavra arum, como se escreve, não é? Significa a capacidade de encobrir o conhecimento e não revelar aquilo que se sabe. Uma pessoa que tem essa arum age somente na base do sólido conhecimento. Quando ele tem uma dúvida acerca da retidão ou efetividade de uma ação, ele aguarda o esclarecimento e não toma uma ação. Ao passo que o tolo, que é o contrário de Arum, ele tem a virtude do seu ceticismo. Ou seja, é uma pessoa que não acredita, uma pessoa que parece quem é da minha época, não é? Parece aquele jumentinho lá da Tefal, não é? Não acredito, não é verdade? E ele vai agir em cima desse ceticismo extremo, e a ânsia para gratificar-se expõe ele à estupidez, ou seja, ele quer ser beneficiado de qualquer maneira, ele quer levar vantagem, ele quer trabalhar com a lei de Gerson. Muitas vezes essa pessoa ela não vai ganhar nada com a defesa do ponto de vista dela, mas ela quer fazer simplesmente para ficar numa ação, segundo ela compreende, superior ao outro. A nossa tradução ficou como: o prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Quando essas pessoas elas baseiam-se naquilo que elas não acreditam e elas vão fazendo daquele modo, somente elas vão colher as consequências das suas ações, queridos. Não é? Queridos, há caminho que ao homem parece bom, mas ao cabo dá em destruição. Isso é algo verdadeiro e fiel, é o Senhor que nos orientou sobre isso. Queridos, eu e você não temos a menor habilidade de escolher o bom caminho. Não temos. Nós dependemos da Ruach HaKodesh, nós dependemos da ação de Yeshua sobre nós dependemos totalmente da bondade do Eterno sobre as nossas vidas. Versículo 17. Um mensageiro perverso cai no mal, mas o emissário fiel traz a cura. Muitas pessoas vão usar esse termo, não é? Para falar sobre aquele mensageiro que
trouxe a mensagem para o rei, chegou lá para o rei falando, né? Olha, rei, aconteceu isso, 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 tudo negativo, o rei manda matar aquela pessoa, não é? De uma maneira que ele fala, o outro vem e narra a mesma coisa, só que de modo diferente, e o rei o glorifica, o rei dá para ele um cargo superior, não é? Então, queridos, não é isso que o texto narra. O texto é espiritual, completamente espiritual, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no que esse texto diz. Eu vou ler o que está escrito na nossa tradução aqui, mais frequente, a revista atualizada. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Isso está tratando das pessoas que o Eterno chama para trabalhar para ele, queridos. Ele chama o servo bom, ele tem um bom dispenseiro e ele tem um mau dispenseiro das suas coisas. A diferença, queridos, que existe nesse nível dessa metáfora, ela se aplica a uma alma que foi enviada num trabalho, num serviço ao Eterno, pelo Todo-Poderoso Adonai Sebaot, para fazer o seu caminho aqui nesse mundo inferior e trazer de volta a resposta àquele que o enviou, trazendo, anunciando as boas novas do reino, não somente pelo seu falar. Falar, queridos, muitas pessoas podem falar, mas muitas pessoas vão observar o seu comportamento, e se o seu comportamento não for como que você fala, meu querido, minha querida, vai ser muito complexo de lidar. Queridos, há pessoas que elas pegam situações, principalmente quando a mente é ruim, a mente é negativa, não é? Então, por exemplo, eu tenho algumas liberdades com algumas pessoas, alguma intimidade com algumas pessoas, e aí o que acontece, queridos? Quando essa intimidade ocorre, quando eu tenho uma intimidade para livrar uma pessoa do engano, eu procuro usar de todos os argumentos que tiver sobre o meu poder para que eu desvie uma pessoa do caminho do mal, o caminho da morte, não é? Uma outra pessoa que observar, até os métodos que eu utilizo para despertar alguém, uma pessoa está indo na direção do abismo, está indo para se unir numa condição, se abraçar com pessoas que têm um peso, não é? Está no mar, nadando no alto mar, e tem um peso na perna, queridos. Tem um peso e vai arrastar quem estiver junto, não é? E aí uma pessoa que possa olhar alguma situação como essa pode observar e falar, poxa, olha, esse procedimento não é o procedimento que ela anuncia que ela deveria ter feito. A pessoa é incapaz de ver, queridos, incapaz de ver que a outra pessoa que está sendo salva da morte estaria afundando e sendo destruída juntamente com a outra vida que já está afundada, não é? Então, muitas vezes, queridos, a gente tem de chegar para alguém, dar um chacoalhão, falar para a pessoa, falar, olha, esse caminho que você está indo, essa pessoa com quem você está andando, ore por essa pessoa, mas olha, tome cuidado para que você não seja arrastado juntamente. E quem tem uma mente dispersa, pode olhar para aquilo e falar, olha, mas a Cel disse que a gente não pode agir dessa maneira. Então, queridos, a mente para o mal, a mente quando ela eu estou tratando algo que recentemente aconteceu com a gente, mas uma mente quando ela pensa mal do outro, ela não vai ver o trabalho que o outro está tendo para salvar. Tem 2 vidas perdidas. A pessoa quer salvar uma, pelo menos. Quer arrancar do mal, da morte. Uma. Tem 2, 2 estão se perdendo. E vamos tentar caçar outra, vamos tentar jogar lá a boia, vamos tentar enviar nadadores, vamos tentar fazer o que dá para a gente fazer. Mas aquela vida que estava indo para se perder, meu querido e minha querida, a ordem do Eterno para nossas vidas é livre aqueles que estão caminhando para a morte, livre aqueles que estão desembocando num abismo, num precipício. É assim que o Eterno trata a pessoa que está perdendo a sua salvação. Outra coisa, queridos, é que, claro, há situações onde eu vou advertir alguma pessoa de alguma situação que eu sei que está acontecendo, mas eu já não tenho liberdade com a pessoa para dizer, olha, isso está acontecendo, não é?
Então o que que eu faço? Eu vou chegar para a pessoa e vou pedir para a pessoa, tome cuidado com essa relação, tome cuidado. Depende do nível de proximidade, depende do nível assertivo da pessoa, depende de como a pessoa está vivendo naquele momento. Não adianta, nós também não podemos chegar para uma pessoa, por exemplo, eu tive um caso, eu vou explicar para vocês isso abertamente. Eu tive um caso onde o Eterno me falou que um homem casado tinha uma filha, né? Me revelou, um homem casado tinha uma filha, eu acredito que na ocasião tinha 5 anos de idade, só que a outra pessoa, que era a esposa, era uma das pessoas mais próximas da minha vida. E aí a pergunta que fica, não é? O que você faria no meu lugar? Qual a posição que você tomaria no meu lugar? E para que o Eterno me mostrou aquilo? Com qual propósito o Eterno me mostrou aquilo? Então, o que eu fiz na ocasião? Eu não tinha como fazer nada. Eu procurei o marido da pessoa e pedi a ele. Primeiramente, eu falei para ele, você tem uma filha de 5 anos? E ele falou, eu tenho. Falei, então, você vai contar quando? Né? Então, porque o engano era tão assim, estratosférico, e atingia todo o futuro da outra pessoa. Todo o futuro da outra pessoa estaria preso, estagnado por essa informação. Uma decisão que essa pessoa iria tomar. Mas eu não conseguia falar com a pessoa, mesmo o Eterno tendo me mostrado, né? Ainda que a outra pessoa ficasse me dizendo, mas quem que te falou? Quem que falou para você? Como é que você... Não adianta, queridos, muitas pessoas não acreditam que o Eterno fala com a gente. E aí o que aconteceria? Eu ia perder os dois. E eu preferi, honestamente, naquela ocasião, que um fosse poupado e o outro posteriormente fosse alcançado. Então, quando nós vemos situações ocorrendo como essas, nós temos de procurar o máximo, pelo menos que nós podemos perder na vida das pessoas, na confiança que as pessoas exercem sobre nossas vidas. E há coisas, queridos, que a gente tem que ter coragem de tratar. Há coisas que tem de ter coragem de tratar. E aí o que acontece? O mau mensageiro que trai a confiança do Eterno, não dando nenhuma resposta ao Criador, ele não fala das boas novas, ele não desvia ninguém do caminho do engano, ele coopera com o engano, ele gosta de dissimular, ele gosta de dar sua palavra e voltar atrás, ele gosta de fazer as coisas que não têm a ver com aqueles que vivem para o reino do nosso Pai. Entende, queridos? E há muitas pessoas que vivem uma duplicidade, queridos. Vivem um pé nesse mundo e um pé no reino dos céus, e acredita que dessa maneira vai poder estar agradando ao Eterno, não é? Então eu oro ao Eterno que nós, amados, eu vou ler como é que aqui está na versão aqui, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina, não é? Por quê? Porque a pessoa, inclusive o termo usado como embaixador aqui na tradução nossa, tem tudo a ver com nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores, nós somos aqueles que representam o reino dos céus. E aí eu vou pedir a vocês, queridos, uma situação, é muito tênue o caminho de você desviar alguém do mal, né? Outra ocasião que nós tivemos, a moça estava noiva, né, do rapaz, noiva, ia casar. E aí meu marido foi no mercado, perto lá, quando era que ir lá, e viu o rapaz aos beijos no estacionamento com uma outra mulher. Queridos, a gente não busca isso, acontece diante dos nossos olhos, não é? Nessa ocasião, o casamento estava marcado, acredito, faltavam 2 meses para o casamento. Nessa ocasião nós buscamos o Eterno e nós não tínhamos proximidade para fazer absolutamente nada. Nós não tínhamos a menor proximidade para poder ajudar essa jovem, para poder manifestar no que ela estava entrando com a sua vida, não é? E aí o meu marido e eu oramos, colocamos diante do Eterno aquela situação, mas não havia o que fazer.
não havia o que fazer. Nós estaríamos entrando numa seara que não é nossa. Então, amados, há ocasiões onde nós vamos poder evitar o mal na vida de alguém. Nós vamos poder poupar uma vida, talvez. Não dá para poupar as duas, dá para poupar uma. Lutar pela outra, não é? Por vezes nós vamos ter de lidar com a questão daquele contexto, porém, o trabalho que o Eterno tem para nós é que nós possamos edificar as vidas, nós possamos ser embaixadores em todas as áreas que nós fomos constituídos. E nós temos de tomar muito cuidado, queridos, quando uma coisa é real e quando uma coisa é fofoca, quando uma coisa é lachon rará. Queridos, uma coisa que não vai acrescentar nada na vida de ninguém, uma informação que não vai acrescentar nada na vida de ninguém, essa informação, ela é completamente indigna. Por exemplo, o que eu tenho de pegar aquela informação e falar, olha, essa informação que eu tenho, ela vai produzir o que para o reino? Tudo bem? Então, se eu sei alguma coisa que não vai produzir nada para o reino, exceto uma vergonha enorme, a pessoa lá, olha, teve um escândalo lá que o líder da congregação Abacaxis. Queridos, eu nem quero ouvir falar sobre isso. Eu não sei o que existem as pessoas lá na congregação, as pessoas responsáveis, elas que cuidem da vida da pessoa lá, trate com a pessoa. Uma pessoa alheia, queridos, eu tenho muito temor de tratar sobre essas coisas. Mas os líderes estão todos na maçonaria. É verdade, mas eu não os ungi. Eu não estava lá, eu não sei quem são. Eu sei que Shaul, o rei Shaul, ele estava possuído de espíritos imundos e o Melech Davi não colocava a mão sobre ele por temor da unção que ele havia recebido. Então, queridos, eu não sei. Céu, mas é gritante, está roubando, está fazendo, tá. Queridos, mas não é problema meu. Olha, eu não sou de lá. Eu não sei no que isso acresce espiritualmente. Eu acredito que uma pessoa que divulga esse tipo de coisa, ela só divulga destruição para o reino, vergonha, entende? Eu acredito que as pessoas que estão envolvidas ali, eu dei atendimento para algumas pessoas de uma congregação, a coisa tinha sido bastante intensa e haviam pessoas muito feridas. Aconteceu que há muito tempo já o pastor estava separado da esposa, mas ele ia, o líder lá, ia nos serviços, no culto, a esposa estava presente, e, enfim, tinha uma vida pública em comum. E aí, claro, ele já estava vivendo com outra pessoa, aquilo era somente para que as pessoas não fossem, talvez, ofendidas, eu não sei o propósito. E aí, quando isso, não sei quem também que trouxe à baila tudo o que aconteceu, as pessoas foram... Queridos, as pessoas estão num estado, as pessoas que essa congregação foi, assim, todos que estavam lá, alguns foram para outras congregações, outros nunca se recuperaram, outros acharam que aquele era o modelo de vida, porque se aquela pessoa fez aquilo, então ele também poderia fazer na sua família. Queridos, eu não vejo nada positivo, não é? O ideal seria que pessoas que não estão vivendo corretamente pudessem colocar outra pessoa no seu lugar e se afastassem. Elas mesmas fizessem isso. Elas mesmas tomassem uma posição. Mas muitas vezes o comprometimento da pessoa é com o seu autossustento. E aí se torna um mau embaixador. Vai se tornar uma pessoa que faz mal, leva pessoas para o mal, mas o emissário fiel, ele traz cura. As pessoas são restauradas, as pessoas deixam de cair no buraco, as pessoas deixam de estarem vivendo coisas extremamente ruins na sua vida porque alguém chegou lá e alertou. E principalmente anunciou as boas novas. Esse é o nosso papel, trazer cura. Versículo 18, pobreza e vergonha cairão sobre aquele que recusa a disciplina do Eterno, mas aquele que guarda a reprovação será honrado. Vou ler aqui o 18, como é que está? Pobreza e afronta sobrevém
ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. A diferença, de novo, entre a disciplina e reprovação. O que é a disciplina? A disciplina trabalha através do temor, da punição, enquanto que a reprovação está apoiada sobre o argumento da razão. Uma pessoa que corresponde à reprovação racional, fundamentada e merecedora de honra, ela é bastante sensível a uma censura inteligente, não necessitando dos métodos mais grosseiros de correção espiritual. No outro extremo está aquele que não corresponde mesmo às mais ferozes ameaças de retribuição. Ele é como uma alma perdida. Pobreza e vergonha serão seu destino e muitas vezes não aqui na terra, queridos. Essa pobreza e essa vergonha, ela pode vir no porvir. Eu já tratei isso com vocês, não é? Essa pobreza e essa vergonha não é a pessoa que não estiver vestida. Uma pessoa que não estiver vestida, como ela vai poder enfrentar um julgamento diante do nosso Pai que está no céu, não é? E aí, o que ocorre, queridos? É muito importante que você tenha entendimento sobre esses contextos, para que nós não venhamos a cumprir as nossas vidas na direção de uma pobreza, na direção de uma desilusão sobre as nossas vidas, que de modo algum pode trazer algum benefício para mim ou para você, tá bom? Pobreza e vergonha cairão sobre aquele que recusa essa disciplina moral, mas aquele que guarda a reprovação, essa pessoa será honrada, ou seja, ela vai aprender com essas ações, tá bom? Versículo 19, um desejo alcançado é doce para a alma, e desviar do mal é uma abominação para os tolos. Vou ver na nossa tradução, que pode estar completamente contrária. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável e insensatos. Queridos, aqui eu gostaria muito de lembrar quem assistiu as Crônicas de Nárnia. Tinha uma situação lá que o mal oferecia um docinho para o menino, não é? Oferecia um docinho para o menino. E por meio do docinho, ele traía os irmãos, né, por um docinho, queridos, não é? E esse docinho é o que está escrito aqui, justamente. Um desejo alcançado é doce para a alma. A pessoa vai e se afunda naquela expectativa, naquele anseio, naquela vontade de realizar alguma coisa. Não importa se isso é um ato imoral, se é um ato contra a sua sexualidade, se é um ato físico. A pessoa ela vai ter uma ação sobre a sua vida que imediata, é como um docinho. A pessoa vai comer um docinho, queridos. Ela troca toda a sua relação com o eterno, muitas vezes sua relação com outras pessoas, por um docinho, não é? E esse docinho, não é? Faz com que ela não se desvie do mal. Desviar-se do mal é como se fosse uma ação para abominável. É complexo, não é, queridos? É complexo. Querer realizar algo neste mundo, quando o desejo de uma pessoa vem para ela, sua alma a agrada. Portanto, para o tolo, é uma abominação desviar-se do mal, porque agrada-lhe gratificar o seu desejo. Um desejo presente agrada a alma, mas o prazer de um desejo dura somente um momento fugaz. Depois que ele passou, não proporciona mais nenhum prazer. Que coisa triste. O tolo é tão estúpido, ele conhece a verdade da lei do eterno, mas está tão completamente iludido pelo desejo, tão doce que é para o seu ser completamente terreno, animal, que para ele não desenvolve nenhuma resistência, mas continua a entregar-se, sabendo que isso não lhe fará nenhum bem, porém não consegue se desviar. Queridos, nós temos de tomar muito cuidado com as nossas vidas quando nós entramos nesse contexto de querer algo custe o que custar ou achar que aquilo é bom para a gente. Nós observamos, nós dizemos, olha,
Lembra de Xinchon? Xinchon conheceu aquela mulher e ele disse assim, olha, somente essa os meus olhos agradam. Não é? O pai falou, a mãe falou, será que você não teria alguém entre as filhas do nosso povo para que você pudesse se envolver com ela? Não, somente dessa os meus olhos se agradam. E aí o que aconteceu? Vocês sabem, ele se casa, tem a noite de núpcias lá com a sua esposa, e aí tem aquele dilema, não é? Que era para ser descoberto, e por causa disso ele se desagrada da sua esposa e vai embora. Quando ele volta, o pai já tinha entregue ela para outra pessoa. É muito complexo, queridos. Se ele queria tanto aquela mulher e somente dela os olhos dele se agradavam, por que que ele agiu dessa maneira? Por que que ele se posicionou desse modo? Não é? O desejo era tão grande, tão intenso, não é? E agora, de repente, eu não acredito, queridos, se vocês souberem que está diante de mim uma pessoa que eu quis muito conhecer pessoalmente, não é? Mas meu coração agora até apertou, viu, queridos? Olha, eu vou te falar. Mas a gente já está terminando aqui o programa. E aí a gente já eu vou dar um abraço nesse querido, não é? Que coisa linda, não é? Então, queridos, voltando aqui. Xinchon não queria tanto aquela mulher, não queria tanto estar com aquela mulher. Por quê? Por causa de um dilema que ele ainda cumpre. Ele dá as vestes festivais, mas ele vai embora. Ele deixa aquela mulher. Se ele queria tanto, se o desejo era tão profundo de estar ao lado daquela mulher, por que que por causa do dilema, e ainda ele paga a dívida, porque ele fez uma aposta, ele pagou a dívida. Então por que que ele largou a mulher? Por que que ele abandonou a mulher dele? Então é muito importante que você tenha esse entendimento de que muitas vezes aquilo que você pensa que você quer muito, você deseja muito, pode ser apenas um laço para a sua alma, tá bom? Versículo 20, aquele que caminha com homens sábios se torna sábio, mas a companhia de tolos sofrerá prejuízo. Que coisa triste, queridos. Uma pessoa aprende com seus companheiros sempre. Se anda com sábios, vai aprender a sabedoria, mas se anda com tolos, vai aprender a tolice. E vai mudar sua linguagem, inclusive, não é? Uma pessoa que andar com uma pessoa com uma linguagem de baixo calão, ela vai aprender e vai falar aquela linguagem, não é? A pessoa não precisa nem de gostar de falar aquelas palavras, ela vai assimilar aquele com quem ele anda. Se eles são sábios, não aceitarão em princípio a pessoa como um dos seus pares quando ela não for sábia. Ela será meramente como alguém andar humildemente nas pegadas do Mashiach, uma pessoa quando quer realmente a sabedoria. Mas com os tolos, não obstante, ele pode ser considerado imediatamente um companheiro quando a pessoa não tem a amizade Mashiach Yeshua, porque a sabedoria é muito dura para aprender, mas a tolice, ela vem e flui naturalmente. Como ensina nossos sábios, melhor é ser uma pessoa, melhor é ser uma cauda de leões e não uma cabeça de raposas, não é? É muito importante que nós estejamos após o leão, embora seja um adágio judaico, o leão de Erudá, vocês sabem quem é. É melhor eu ser uma cauda do Mashiach do que eu ser uma cabeça para um corpo de uma raposa. Que o Eterno nos ajude a lidarmos com tudo isso, em nome de Yeshua, queridos. Amados, vamos seguindo aqui mais essa parte, vou até marcar aqui, senão, olha só, nós vamos seguir, na verdade, falando sobre isso na próxima aula, e eu espero que você seja edificado grandemente. Dia intenso hoje, viu, queridos? Queridos, vamos orar, daqui a pouquinho começa o nosso querido Orochi Caio, tá bom? Deixa eu orar com vocês. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nós queremos ser sábios, Pai, nós queremos andar com o Senhor em espírito e em verdade, fazendo aquilo que procede do seu coração sobre nós. Eu te suplico, bondoso de Israel, que o Senhor possa visitar os nossos enfermos. Pai, pelo amor da tua misericórdia, restaura as vidas, Pai, as vidas que são tuas, eu te suplico.
Em nome de Yeshua, Pai, visita Eufride, visita nossos queridos Vander, Cássio, os meninos, visita todos aqueles que necessitam da tua intervenção na área de saúde, nos ajude a seguirmos embaixo da tua suprema autoridade. Nós somos teus, bondoso Pai. Fica conosco. Beshem Yeshua Hamashir, que assim seja. Assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do Pai. Logo mais, Roshi Caio Carvalho aí com vocês. Beijos, beijos no seu coração. Mensagem do céu.